Boa noite a todos. E a suavidade e a doçura da paz daquele quem é o divino, daquele quem é o celeste amigo, daquele quem é o anjo tutelar das nossas vidas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós, a nos acolhermos nessa paz que há 2000 anos o Cristo vem oferecendo ao mundo cansado, na maioria das vezes aturdido, uma grande massa perdida dentro dos seus próprios conflitos emocionais, psicológicos, enfim, uma sociedade que anseia pela paz. Mas porque ainda não, muitas das vezes ainda experimentamos essa paz, que há 2000 anos Jesus vem tentando instalar na nossa mente e no nosso coração. Porque a paz do Mestre não é essa paz que muitas das vezes nós nos enganamos, nos iludimos e atrelamos essa paz tão somente às coisas materiais, tão somente às coisas do mundo, às coisas que são perecíveis, as coisas que são transitórias, as coisas que passam de mão para mão, enfim, as coisas que a todo tempo coloca a nossa vida nesse checkmate e vai nos mostrando do valor que nós colocamos mais a ela do que elas merecem. Então elas passam, elas são transitórias. Logo que passa a euforia de uma conquista de título, uma conquista material, elas são transitórias. Mas a paz que Jesus veio nos oferecer é uma paz que vai quase que de contramão com a paz que o mundo oferece. Como ele já nos diria que a paz dele nos deixava, mas não nos deixava como o mundo nos a dava. Porque a paz do Cristo é essa paz que vai de encontro com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. É essa paz que nós vai nos deixando a permitir através dos seus ensinamentos morais, dos seus ensinamentos espirituais. É essa paz que vai tomando conta da nossa alma, enxugando as nossas lágrimas, fortalecendo os nossos ombros de bom ânimo, enchendo a nossa vida de esperança e fazendo essa mudança de ótica, essa mudança de ponto de vista, que nós somos algo além do que o corpo fisiológico, que a felicidade é algo além do que a satisfação dos sentidos físicos, que essa paz que Jesus vem nos oferecendo é esse equilíbrio psico, sócio e espiritual que ele vai chamar em forma de metáfora alegórica de reino dos céus, de reino de Deus ou de reino do amor. Então, buscando um pouco desta paz de Jesus, nesse oásis que é o seu evangelho, que é os seus ensinamentos, nós escolhemos falar de uma temática hoje, que primeiro gostaria de convidar os irmãos que nós refletíssemos diante dela, que nós observássemos o tema a ser desenvolvido na noite de hoje, para um ângulo mais ampliado. Que nós ampliássemos a nossa visão na condição de espíritos imortal, na condição desse ser transcendente acima do corpo material, para que nós pudéssemos ter uma melhor absorção dos ensinamentos que vão ser falados aqui na noite de hoje. Porque é assim, quando se quer ter o melhor aproveitamento da mensagem de Jesus, nós temos que mudar o nosso ponto de vista. Nós temos que mudar o nosso ângulo para cima do materialismo e olhar agora na condição de espírito imortal que nós somos. Debruçarmos sobre a temática com os olhos da imortalidade da alma, porque foi assim todo o foco de Jesus.
não o corpo transitório, não é simplesmente a nossa existência terrena, que é apenas mais uma entre tantas, mas o foco maior do Mestre é o nosso ser espiritual em construção, a nossa essência, a nossa alma. Então, mais especial essa temática da noite de hoje, que nós simbolicamente intitulamos Nos Bastidores do Monte, que é alguns acontecimentos de suma importância, que nos traz profundas reflexões, que aconteceram com Jesus, que nos faz refletir em toda a profundidade de que foi o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, que foi sem dúvida um dos maiores acontecimentos espiritual que a Terra já teve a oportunidade de presenciar. Porque ali naquela montanha, sobre o declive daquele monte, ele na condição de embaixador primeiro do reino dos céus, de guia planetário dos nossos destinos, de mestre excelso, ele apresentaria ao mundo e aos homens um novo código de ética, um novo código moral, que mudaria para sempre o paradigma das nossas vidas. De uma forma tão grandiosa, que cada fala do Mestre, no Sermão da Montanha, vão caindo como sentenças em nossa alma, nos levando a uma viagem interior e nos mostrando agora de forma inédita um novo caminho para conquistarmos a paz. Uma nova inversão de valores de que vem a ser realmente a verdadeira felicidade que o Espírito anseia, ser um bem-aventurado, ser feliz, ser livre. São os paradigmas que Jesus vai deixar para nós, como que se querendo sintetizar toda a essência do seu Evangelho no Sermão do Monte, como vai dizer um dos grandes estudiosos do Evangelho, Humberto Holden, que o Sermão da Montanha é a base estrutural de todo o Evangelho de Jesus. Como vai dizer o nosso querido Emmanuel, através de Chico, que o reino dos céus é a plataforma de toda a tarefa missionária do Cristo, de instalação do reino dos céus, do reino do amor, do reino de Deus, não fora, como muitos imaginavam e ainda imaginam hoje, ser um reino construído fora. Quantos ainda não acreditam que essa transformação do planeta se dará de forma milagrosa? Que o progresso espiritual do planeta se dará de um dia para o outro? Não, meus irmãos. Esta mudança começa a se dar quando a criatura começa a deixar de se permear pelos ensinamentos de Jesus. Uma alma começa a se tornar no processo de regeneração, à medida que ela começa a se permitir se transformar interiormente. O reino dos céus não é, como muitos acreditam, uma localidade geográfica, ou uma questão que está nos prometida depois de um juízo final, não. Já podemos desfrutar em parte desse reino dos céus, mantendo uma conduta espiritual dentro dos paradigmas que Jesus vai ensinar no seu Evangelho. Por isso nós vamos entendendo que a doutrina é espírita, que céu e inferno não são localidades geográficas, não está nem acima nem embaixo, são questões de estados emocionais, de estado mental. É o nosso estado mental. Nós podemos ter o nosso céu interior e podemos ter também o nosso inferno. São questões do nosso equilíbrio psico-sócio-espiritual. Então o Sermão da Montanha, sendo essa plataforma, sendo essa base, sendo essa essência, sendo esse código moral, ela é um processo de reconstrução das nossas almas, de reforma interior, porque ela nos convida a uma inversão de valores. Mas o nosso propósito não é falar exatamente do Sermão da Montanha,
é do que ocorreu nos seus bastidores, que para nós é sem dúvida o preâmbulo do que Jesus já se preparava para um melhor entendimento, porque ele deixaria aquilo que a Amélia Rodrigues também de volta vai falar, da carta magna da paz, da carta de alforria espiritual de todos nós, que vai nos libertar de uma das piores escravizações que a criatura pode enfrentar, que é ignorar o que Leon Denis, o apóstolo espiritismo, vai dizer o porquê do seu destino, o porquê da sua dor e o porquê da sua essência espiritual. Então vai narrar Humberto de Campos numa obra extraordinária intitulada A Boa Nova, da psicografia do nosso querido Chico, no capítulo 6, intitulado Sermão do Monte. Ele vai trazer para nós algumas revelações do que ocorreram antes daquele momento que Jesus subiria a montanha. Então narra Humberto de Campos que a Palestina estava em julgos, que as suas principais aldeias, Dalmanuta, Garazim, Cesareia, Cafarnaum, Jericó, estavam resplandecentes de alegria com as primeiras aparições públicas e as primeiras pregações do meio rabi da Galileia. Uma nova perspectiva se abria no hino daquelas almas que levariam uma certa esperança, porque esse novo paradigma iria lhes trazer um novo código de conduta, uma nova esperança para o alívio das suas dores e uma nova forma inédita de ser feliz. Então a multidão sempre rodeava, vai narrar Humberto de Campos, os discípulos de Jesus. Eles estavam sempre rodeados dos aflitos, porque eles queriam ouvir falar de Jesus, eles queriam saber como servir o Mestre, como se tornarem criaturas úteis para o trabalho da implantação do reino de Deus na terra. Então eles sempre abordavam ali os discípulos, que eram mais fáceis de ter acesso. A casa de Simão, vai narrar Humberto de Campos, que estava sempre repleta de sofredores. Marcos, o irmão de Simão, por onde ele andava em Jericó, ele estava rodeado de aflitos. Mas foi nesse dia marcado, que seria o Sermão da Montanha, do Mestre, que 3 sofredores batem à porta da casa do apóstolo Levi. Sua casa confortável, bela. Então chega ali 3 sofredores, vai nos mostrar Humberto de Campos, que eles batem entusiasmados e com alegria esperançosa nas suas almas de serem trabalhadores do Mestre. Então Levi os atende, o semblante um pouco de reprovação, escuta-lhes o que eles têm a dizer, eles demonstram a alegria, que queriam servir Jesus, que queriam conhecê-lo, que queriam que Levi falasse um pouco da essência, falasse um pouco da intimidade que gozava do Mestre. Então Levi espera eles falar, direciona-lhes o olhar e lhe comenta. A boa nova, ela recebe sempre os que a procuram de boa vontade. Mas você, Lisandro, olha você, Lisandro, você é um aleijado. Como você pode ser útil no trabalho do bem? E você, Áquila, que traz graves conflitos emocionais, psicológicos, como pode servir Jesus? Como pode vir trabalhar na oficina do reino dos céus? Olha você, Pafos, um homem abandonado e entregue à própria sorte, nem mesmo
aqueles que mais são íntimos, lhe suportaram-lhe a convivência. Como podem vocês serem úteis? As palavras de Levi caíram como punhais na alma daqueles aflitos. As palavras de Levi eram tão convincentes que eles acreditavam que Levi estava certo. Fazendo uma autoanálise das suas limitações físicas, sociais, morais, eles se sentem incapazes para servir Jesus. Mas uma flechinha de esperança abria-lhes na alma, porque eles houveram escutado do Mestre que ele não viera para os que são, que ele viera para os doentes, que ele era o médico, o amigo, o companheiro dos aflitos e deserdados do mundo. Então eles afastaram, Levi retornou para sua casa e eles foram embora decepcionados. Passado algum tempo, Jesus chega com Marcos, o irmão de Simão Pedro, na casa de Levi, bate novamente-lhe a porta. Levi recebe Jesus com entusiasmo, com alegria, eles adentram, ele conta o acontecido que houvera ocorrido há tempo atrás, como ele houvera despachado aqueles sofredores. Olha, mestre, como podem esses homens fracos, destituídos de poder, de cultura, serem úteis numa obra tão nobre que é o reino dos céus? E falava com entusiasmo, com alegria, com a propriedade, como se tivesse certo. Então Jesus espera ele falar, sem nenhum tom de censura, porque Jesus sabia da ignorância do discípulo, sabia-lhe da boa vontade, mas do despreparo, porque no trabalho do bem não resta ter boa vontade somente, é necessário ter conhecimento, ter preparo. E Levi desconhecia, como muitos, a verdadeira essência e o propósito do Evangelho do Cristo, como muitos ainda não compreendem até hoje. Então Jesus toca-lhes no ombro, sorri jovialmente, sem reprimir o discípulo, sem querer humilhá-lo. Jesus começa a falar na Humberto de Campos. E aí tem grandes pérolas espirituais para a nossa reflexão. Levi vai dizer Jesus: a boa nova não é a boa notícia? E a boa notícia não são os miseráveis, os sofredores que têm a necessidade de uma boa notícia, Levi? Pois, Levi, os vencedores do mundo não têm necessidade da boa nova. Olha essa frase. Os vencedores do mundo não têm necessidade da boa nova. Jesus agora está deixando claro para Levi, chacoalhando sua alma, porque agora ele está falando com o ser espiritual. Ele quer que o conhecimento impregne a alma de Levi, e nós, que somos discípulos dele. Ele vai mostrar qual é o verdadeiro endereço e propósito do seu Evangelho, que não tem nada a ver com as glórias, com o pódio e com as vitórias do mundo. Não tem nada a ver com o que nós acreditamos ser uma felicidade efêmera no mundo. Ele está mostrando que é ali que o seu Evangelho, o centro dele é a nossa alma. É o ser espiritual, não importa a casta social, a raça, a nacionalidade, a cor. Ele está falando ali que o seu Evangelho é o centro, o alvo, é o ser espiritual que nós somos. E ele começa a falar de um propósito que Mateus desconhecia, porque Mateus acreditava em glórias do mundo, que os favoritos de Deus eram os homens amoedados, que tinham um corpo dito normal,
que traziam forças, joviais, que esses que eram os eleitos do reino de Deus. Então Jesus começa a nos mostrar que um dos maiores entraves para o entendimento da sua mensagem é o materialismo. Por isso a boa nova, por isso que os felizes do mundo não têm necessidade da boa nova. Ou seja, ele não está falando de sermos felizes e da felicidade no mundo que as coisas proporcionam. Ele está falando que aqueles que vivem tão somente para o corpo, que vivem tão somente para a satisfação fisiológica, que vivem tão somente para o ter, eles estão tão cegos alimentando os seus orgulhos, o seu egoísmo, que eles não conseguem a conectividade com a mensagem sutil da essência do Evangelho do Mestre, que é para a alma. Que um dos maiores entraves para o progresso espiritual nosso é o materialismo. Porque ele é o alimento do orgulho e do egoísmo. É ele que nos cega e nos impede de compreender a mensagem do Cristo de uma forma muito mais ampla, muito mais complexa. Então ele é esse entrave. Então Jesus, depois de mostrar que o alvo do seu evangelho é a alma, e mostrar que não são o estado social, que são os eleitos, o quanto que isso, pelo contrário, impede a pessoa de ter a visão espiritual para compreender o evangelho, ele vai dizer assim: Levi, é nas estradas da má sorte que as criaturas escutam mais alto a voz de Deus. É nas estradas da má sorte, agora ele está falando dos aflitos do mundo, daqueles que já passaram por grandes provações, por grandes expiações, por aqueles que conhecem a dor, que conhecem as lágrimas, que já passaram pelas desilusões do mundo. São nesses momentos de dor que a criatura escuta mais alta a voz de Deus, e só isso aí daria um seminário. Porque agora Jesus começa a mostrar para nós o efeito da dor, que nunca foi punitiva, mas é uma pedagoga, uma educadora das nossas almas, preparando-nos espiritualmente para recebermos o alimento espiritual. Porque já diria Emmanuel através de Chico, que a desilusão, muitas das vezes, meus irmãos, na grande maioria, ela é a chegada antecipada da verdade. E quantas vezes nos momentos de dor e de angústia da nossa vida, nos dias mais difíceis, quantas ditas verdades que nós tínhamos como centro do nosso objetivo espiritual não caíram por terra. Quem de nós nunca fez uma inversão de valores? Quando nós sofremos e quando nós vemos alguém sofrer. A transitoriedade da vida corporal, a transitoriedade das coisas materiais. Quantas das vezes nós já não fizemos essa inversão de valores? E quantas das vezes no momento de mais dor, a nossa fé não é mais potencializada, as nossas orações não são mais fervorosas, nós não somos mais obedientes ao convite de Jesus de Nazaré, ao trabalho do bem, ao trabalho do amor. Porque a dor para o mestre, para o Criador, ela não é algo que vem nos punir, ela é uma pedagoga necessária no nosso estágio evolutivo ainda, porque ela nos desperta da ignorância, ela nos dá o impulso para o crescimento espiritual, ela nos impulsiona para nós sair do nosso estágio, do nosso letargo moral, do estágio de consciência adormecida. Então a dor, ela vai funcionando como um fertilizante, vai dizer Humberto de Campos nas falas do Cristo, que Jesus vai falar que essas almas, elas são terras fecundas, cujas lágrimas são os fertilizantes para receber a semente da boa nova. São os humildes, estão mais desprendidos da matéria,
esses estão mais prontos, esses os aflitos, ele quer dizer para Levi, que esses estão mais prontos para se iniciar na mensagem do Evangelho. Enquanto o materialismo, que os ditos felizes do mundo estão mergulhados, eles se encontram mais endurecidos para as verdades espirituais que Jesus tem a nos oferecer. Então ele vai mostrando para nós esse contraste, e ele continua para Levi: Levi, já vistes algum feliz do mundo não despender maior atenção que não seja para as suas conquistas materiais? Ele está falando do apelo. E Levi acreditando que esses eram os eleitos, que esses seriam os apóstolos da primeira hora, que seriam esses que promoveriam a regeneração do planeta. Imagine, meus irmãos, vamos trazer esse assunto para a atualidade. Olha o nível que nós temos de líderes mundiais hoje, morais, só em busca do dinheiro. Quantas corrupções, quantas escolhas erradas, porque são seres humanos como nós, meio frágeis. Já pensou se os destinos estivessem nas mãos deles? Então, continuando na fala do Cristo, que é um diálogo lindo, que vale a pena vocês reverem, lá no capítulo 6, o Sermão do Monte, de Humberto de Campos, ele fala assim, aí o Levi, um pouco constrangido, para a gente encerrarmos, ele fala assim: mestre, não foi essa a minha intenção, eu não queria causar esse impacto, eu só queria, mestre, que a mensagem do Senhor estivesse nas mãos dos poderosos, para que ela chegasse e se propagasse de uma forma mais rápida, porque eles teriam condições financeiras, de influência, de contatos, da mensagem chegar mais rápido, enquanto na mão dos sofredores seria mais lenta. Então Jesus dá novamente um sorriso para Levi e fala assim: Levi, isso é para a gente gravar na alma, meus irmãos. Ele fala assim: Levi, quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo é o Criador. As coisas humanas com os homens falhos, frágeis, imperfeitos, crescendo para a perfectibilidade. As coisas do mundo moral que Jesus está falando, Jesus não está falando de coisas mundanas, Jesus estava falando de moral, de crescimento espiritual de cada alma, de crescimento espiritual de cada um de nós. Evangelho, Espiritismo é isso, meus irmãos. É o crescimento moral individual de cada um de nós. Cada um tem o seu tempo. Por isso nós não podemos nos comparar com ninguém, ficar cobrando nada de ninguém. A mensagem, quando nós abrimos o Evangelho e temos um contato com esse código moral, que o Sermão do Monte é a síntese, se nós não quisermos ir muito longe, fique só no Sermão do Monte, já tem tudo ali contido. Mas nós temos que vislumbrar dessa temática com os olhos da alma, porque Jesus estava falando para almas milenares. Ele sabia porque cada um sofria, ele sabia do efeito da dor em cada alma que o procurava para buscar o alívio, para buscar a cura, para buscar a solução, para se libertar da dor. Então ele não se limitava à paralisia do corpo fisiológico, ele queria sim a paralisia da alma, que era muito mais grave, porque o espírito ia acender-se depois da morte do corpo fisiológico. Então a paralisia iria ser eliminada, se bem aproveitar aquele momento de expiação, aquele momento de reparação, de reconstrução. Então é isso que é o Evangelho de Jesus. O centro é a nossa alma, é o nosso ser espiritual. E é preciso essa sensibilidade de desprendimento, de nos desprendermos do material, de olharmos para além das coisas materiais, para que possamos ter uma compreensão maior do Evangelho que Jesus está prometendo. Porque senão, quando nós vamos lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, logo explicando uma das questões mais complexas de entender, que é a questão da dor. Por que a dor nos atinge? O que os Espíritos falam lá? Se não tivesse a crença na vida futura, a fala do mestre seria o quê? Seria uma fantasia, seria uma falácia, seria uma ilusão. É isso que está escrito no Evangelho, o sinônimo que está escrito lá. Tudo se perde,
porque Jesus está falando para almas imortais, para seres que vão vencer o túmulo. Então é isso que nós queríamos trazer na nossa modesta reflexão da noite de hoje. Quem quiser aprofundar mais, a questão está lá no capítulo 6 do livro Boa Nova. É uma mensagem extraordinária do Espírito Humberto de Campos, mostrando para nós que depois desse contato com Mateus, com Levi, que é a mesma coisa, ele subiria a montanha para falar sim do Evangelho dos aflitos, do Evangelho dos sofredores, que ele veio enxugar as nossas lágrimas, que ele é o Redentor das nossas almas e que a dor é transitória. Se bem aproveitada, nós livramos dela. Muita paz e que Jesus nos ilumine.